A aula para hoje é a fé de Cristo, algo mais precioso que o ouro. Com temor reverente, pedimos ao nosso Pai Melquisedeque no nome de Cristo. Nossa Mãe Lisbete, que todos os nutrientes de sua sabedoria espiritual do céu manifestem em nós o seu saudável crescimento, que nos leva a alcançar a plenitude da estatura de sua deidade, do varão perfeito, e sempre se fará a justa e santa vontade de nossos pais espirituais, Melquisedeque, Lisbete. Irmãos justos, hoje Cristo Lisbete nos explica por que a fé de Cristo é mais preciosa que o ouro. De acordo com Hebreus 11:1, a fé é a confiança de que de verdade acontecerá o que esperamos. É o que nos dá a certeza das coisas que não podemos ver. A fé de Cristo, algo mais precioso que o ouro. O cristianismo e a fé devem ser dois aliados inseparáveis. Então vejamos, o que é a fé? A fé é a confiança de que em verdade acontecerá o que esperamos. É o que nos dá a certeza das coisas que não podemos ver. Segundo esta descrição, podemos ver que a fé é como um quadro do futuro, que Cristo apresenta na mente ao crente nela, no qual existe a plena convicção de que receberá aquilo que pediu em oração a Deus Pai Melquisedeque, no nome de Cristo, que é Lisbete, e que esperou com a mesma certeza e gozo dela. Conhecer o nome de Deus Pai, para podermos dirigir-nos a Ele em oração, no nome do seu Cristo, nos confirma que é a fé de Cristo Lisbete a que agrada a Deus Pai, e por isso nossas orações são escutadas e respondidas por Deus, porque segundo ela nos ensinou, assim pedimos, em sua mesma fé e convicção de que seremos respondidos conforme a sua justiça. Então, por que é necessário ter a fé de Cristo e não a dos homens? A resposta encontramos em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que desejar aproximar-se de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aos que o buscam com sinceridade. Neste trecho, há 3 frases de suma importância. A primeira é: sem fé é impossível agradar a Deus. Se temos claro o que significa a fé de Cristo, então podemos entender por que Deus se agrada dos que estão firmes na convicção de Cristo, sem que nenhuma situação adversa que possa se apresentar o faça flutuar. A segunda frase é que todo aquele que desejar aproximar-se de Deus deve crer que Ele existe, ou seja, que crê através de Cristo, quem está presente, que Deus Pai existe porque ela o deu a conhecer e lhe demonstrou com fatos como Ele é. Se é necessário crer que Deus Pai existe, é porque a mensagem sobre Ele provém de Cristo, e ao receber tal mensagem do céu por parte de Cristo, alguns poderiam crer e outros poderiam duvidar. Este detalhe nos confirma que Deus não se manifestaria de uma forma fictícia ou fantasiosa. Podemos ver essas reações hoje, quando Cristo Lisbete se manifestou, dando-nos a conhecer o nome de Deus Pai, que é Melquisedeque. A terceira frase de suma importância é: Ele recompensa aos que o buscam com sinceridade. Este é um benefício concedido a alguém por uma boa ação, e essa boa ação, agradável aos olhos de Deus, é crer pela fé de Cristo Lisbete que Deus existe e que recompensa aos que se aproximam sinceramente e creem nela. Isso demonstra que Deus prova os homens com sua palavra, seu Cristo, para ver se de verdade têm a fé dela. A fé de Cristo é uma que foi provada e aperfeiçoada,
e é tão preciosa e de tamanha magnitude que diz em Hebreus 11:3 que pela fé de Cristo foi constituído, estabelecido, o universo, que só pode ser visto com os olhos de fé de Cristo Lisbeth, já que existe pela palavra dela. Porque Deus Pai honra tudo o que ela diz, de modo que hoje podemos ver se manifestarem diante de nossos olhos as coisas espirituais que antes não se viam. Todas as coisas justas nos chegam em seu tempo. Já não somos de opróbrio, mas de honra. Pois com sua palavra de poder, Cristo Lisbeth trouxe todos esses benefícios espirituais à existência, atuando com eficácia em nós para que possamos entender e levar fruto para Deus. E ela nos demonstrou que em sua presença há plenitude de gozo. Por isso diz em 1 de Pedro 1, versículos 6 e 7. Então, alegrem-se de verdade. Espera por vocês uma alegria imensa, embora tenham que suportar várias provações por um breve tempo. Porque na prova de fé em Cristo Lisbeth, demonstrarão que a fé dela é autêntica e a que agrada a Deus Pai Melquisedeque, quem a ressuscitou dos mortos por sua fé nele. A fé de Cristo Lisbeth foi provada para demonstrar a autenticidade, eficácia e a purificação de sua fé, indicando-nos que esta é cristalizada em nós, os que cremos em Deus Melquisedeque Lisbeth, quando é provada com o fogo. Amém. Continuará. Podemos ver que a fé é como um quadro que Cristo coloca na mente dos que creem nela. No crente, existe a completa convicção de que receberá tudo o que pediu a Deus Pai Melquisedeque no poderoso nome de Cristo Lisbeth, e espera com a mesma certeza e gozo de Cristo Lisbeth. A fé de Cristo Lisbeth é a que agrada a Deus Pai. Por isso, pedimos em seu poderoso nome e nossas orações são escutadas e respondidas por Deus. Nós pedimos, conforme Cristo nos ensinou, com a mesma fé e convicção, sabemos que seremos respondidos segundo a sua justiça. Por que é necessário ter a fé de Cristo e não a dos homens? Hebreus 11:6 diz: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que desejar aproximar-se de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam com sinceridade. Nesta passagem bíblica, há 3 coisas muito importantes. Não podemos agradar a Deus sem a fé de Cristo. É estar firmes na convicção de Cristo, ou seja, crer da mesma forma que ela crê. Se alguma situação adversa se apresenta, isso não nos faz flutuar ou duvidar. Todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Crê que Deus Pai existe porque Cristo o deu a conhecer e nos mostra como Ele é. Deus recompensa os que o buscam com sinceridade e creem em Cristo Lisbeth. Esse é um benefício que se dá a alguém por uma boa ação. A boa ação agradável para Deus é crer, pela fé de Cristo Lisbeth, que Deus existe. Irmãos santos, Deus prova o homem com sua palavra, seu Cristo, para ver se realmente tem a fé dela. A fé de Cristo foi provada e aperfeiçoada, e é preciosa e grande. Tudo foi criado pela fé dela. Deus Pai honra tudo o que Cristo fala. Agora podemos ver se manifestarem as coisas espirituais que antes de Cristo não se viam. Todas as coisas justas chegam a nós no seu tempo. Cristo Lisbeth trouxe todos esses benefícios espirituais. Ela tem atuado em nós eficazmente, levando-nos a entender sua palavra para que possamos dar bom fruto para Deus. A fé de Cristo foi provada para demonstrar que é autêntica, eficaz e pura. Indica que, para nós que cremos em Melquisedeque Lisbeth, essa fé é cristalizada em nós quando é provada pelo fogo. Agradecemos, Cristo Lisbeth, por nos demonstrar que em tua presença há plenitude de gozo, e que se cremos com tua fé, tudo pode ser alcançado. Amém, aleluia! Por Melquisedeque Lisbeth, por Deus Pai e por Deus Mãe. Vamos revisar o que aprendemos hoje. Por que é necessário ter a fé de Cristo e não a dos homens? Não podemos agradar a Deus sem a fé de Cristo. É estar firmes na convicção de Cristo. Se alguma situação adversa se apresenta, isso não nos faz flutuar ou duvidar. Todo aquele que se aproxima de Deus
deve crer que ele existe. Crê que Deus Pai existe porque Cristo o deu a conhecer e nos mostra como ele é. Deus recompensa os que o buscam com sinceridade e creem em Cristo Lisbeth. Esse é um benefício que se dá a alguém por uma boa ação. A boa ação agradável para Deus é crer, pela fé de Cristo Lisbeth, que Deus existe. Boas respostas. Santos anjos. Vamos escutar umas sábias palavras daquela que tem a fé que agrada a Deus. Aqueles que habitam no abrigo do Deus Altíssimo, Melquisedeque e Lisbeth, repousarão debaixo da sombra do nosso nome onipotente. Por ter a nós, Jeová, Melquisedeque e Lisbeth, como teu refúgio, ao Altíssimo como tua esperança, não te acontecerá mal, nem praga penetrará em tua morada. Pois nós, teus pais espirituais, somos esses dois anjos que te guardam em todos os teus caminhos. Sempre te levaremos nas nossas mãos e te encheremos de nossa confiança, para que teus pés nunca tropecem. Você pisará sobre o leão e a serpente. Esmagará o leão que ruge e o dragão. Porque se deixou amar por mim, diz o Senhor Melquisedeque Lisbeth, eu te livrarei. Por honrar teu pai e tua mãe espirituais, somos tua proteção, porque reconheceu nosso todo-poderoso nome. Quando invocar meu nome, eu te responderei. Eu te livrarei da angústia, te guiarei e te colocarei em meu lugar de honra. Eu te saciarei com longa vida e te mostrarei minha salvação. Continuemos desfrutando deste dia na fé de Cristo, Lisbeth com gozo e paz. Até a nossa próxima aula! E lhe damos graças, Melquisedeque e Lisbeth, por seu alimento espiritual.